em comissão até que ele volte. É o que eu quero falar para você. Nós estamos encerrando o ano, mas eu quero lembrar você de algumas coisas. E eu quero te convidar a ler Atos 28. Eu vou abrir aqui no meu iPad, porque ali a TV aqui brilha muito. Tem que arranjar uma TV que não brilha. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus. Vem refúgio em nós. Aleluia, estou canteiro hoje. Em comissão até que ele volte. Né? Atos 28. Eu coloquei Atos aqui para a gente ler. Vou ter que mudar aqui, né? Eu que tenho que mudar, não sei se já liguei aqui. Vamos ver, está lá já uma vez a terra. Então eu vou ler. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Quem está escrevendo isso aqui? Quem? Não. Lucas. O escritor de Atos chama-se Lucas, o médico. Tá bom? Então ele está contando a história do que aconteceu com eles e com Paulo. Ele disse, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Sabe, Pero Vaz de Caminha copiou esse texto daqui. Tá? Você já leu a carta de Pero Vaz de Caminha? Ele diz a mesma frase. E os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Está lá. Ele lia o Evangelho de Lucas, pelo menos, né? Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha, não vai atrás do povo, meus, muda de opinião muito rápido. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Amados, nós às vezes ficamos com vergonha de orar por febre, por dor de cabeça, por coisas... mas isso daí um comprimido resolve. Não, ora por desinteria, por virose, ora por tudo. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Olha só, começou uma revolução. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitavam. Lembra da história? O barco quebrou, perdeu tudo, perderam toda a carga, Oramos por tosse também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pela Albina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A pastora vai lá junto com ela. Deve ter entrado água no canudinho errado. Mas já vai sair do canudo. Foi beber água. Às vezes dá aquela balançada na água, né? Lembra, o barco quebrou. Paulo disse, não vamos viajar, não vamos. Olha, é perigoso. Eu estou vendo. Não, vamos, teimosos, né? Você é prisioneiro, você não dá opinião. Aí quebraram o barco, tudo, perderam tudo. Mas na hora de sair da ilha, olha só, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passados 3 meses na ilha, olha só, ficaram 3 dias com o Públio, mas ficaram 3 meses na ilha, todo o inverno, invernaram na ilha. Embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha, era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficando ali 3 dias,
Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um guarda. Olha só, vai morar lá na tua casa e vão botar um guarda para cuidar de você. Só Paulo tinha um guarda na porta da casa em Roma. Vocês já imaginaram? Que bênção. Deus é incrível. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Você percebeu? Ai, pastor, agora tem gente falando contra algumas coisas. Irmão, eles falam contra o pai, contra a mãe, eles falam contra qualquer coisa que beneficie eles, né? Essa seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde manhã até a tarde ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Você acompanhou aí? Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si por 2 anos inteiros. Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. Você foi lá mudando para mim, querido? Amém. Pode pular lá. Você pode ir fazendo as mudanças aí que fica mais fácil para mim. Somos a continuação dos Atos dos Apóstolos. Somos Atos 29. Eu e você estamos escrevendo ainda o que os apóstolos deveriam fazer. Nossa história é a continuidade de Atos. Muitas pessoas disseram: e quando terminaram os apóstolos, acabou as curas, acabou os milagres, acabou o batismo no Espírito Santo, acabou tanta coisa. Só que não avisaram nem para o Espírito Santo que isso tinha acontecido, porque ele continuou operando, batizando, curando pessoas, expelindo demônios no nome de Jesus, cobrindo a igreja com poder e autoridade. E nós somos essa igreja. Você é essa igreja. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Paulo disse: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, lá em 1 Coríntios 13, 26. Amados, essa é a nossa mensagem. Quando a gente diz para uma pessoa assim: olha, todos pecaram. Todos os homens são pecadores. Você precisa de alguém. Você precisa se libertar dos teus pecados. Nós não estamos falando isso para ofender ela, mas para que ela entenda. Mas teve um que morreu por você.
Nós estamos anunciando a morte dele para você. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu em seu lugar. Ele morreu no meu lugar. E a salvação é anunciada dessa forma. Não podemos fazer diferente. Para avançarmos renovados pela palavra do Evangelho e construirmos uma nova igreja a cada dia, precisamos, vamos lá, levar o Evangelho para novos lugares. Versículo 1, né? Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Talvez você, a irmã aqui foi fazer uma visita lá, não sei aonde que vocês estavam. Barra Velha. Chegaram lá em Barra Velha e falaram do amor de Jesus. De repente descobriram que o lugar onde eles estavam era Barra Velha. E falaram de Jesus em Barra Velha. E já abraçaram alguém em Barra Velha. E já agregaram essa pessoa para o reino de Deus. Nós precisamos levar o Evangelho para novos lugares. Vocês vão sair, muitos aqui agora vão aproveitar, vão ganhar férias coletivas. Eu vou aproveitar, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Leve o Evangelho para esses lugares. Leve o Evangelho para onde você for. Leve o Evangelho para onde você está indo. Leve o Evangelho. Mas pastor, nós vamos para os Estados Unidos. Melhor ainda, leve lá para os Estados Unidos o Evangelho. Não, nós vamos lá para o Rio Grande do Sul. Eu vou para um interiorzão, pastor. Leve o Evangelho para o interiorzão. Eles precisam do Evangelho. A Bíblia diz, e portanto, ide pregai, né? Já em Marcos 16:15. Ide e pregai o Evangelho para toda criatura, em todo o mundo. Aonde você for, leve o Evangelho. 2, levar o Evangelho para novas pessoas. Amados, não evangelize crente. Aleluia, que bom, passou. Aleluia. Amém. Leve o Evangelho para as novas pessoas. Nós fizemos um evento, por exemplo, na Real. Aí nós trouxemos um conjunto aqui. Aí a gente queria encher a igreja para evangelizar, mas veio só crente. Veio um monte de crente de outras denominações. Não era esse o nosso espírito. Então, no outro ano, não veio aquele conjunto que atrai pessoas de outra igreja. Não é porque nós não gostamos do conjunto, é porque o nosso foco no Na Real era outro. A gente quer trazer o nosso amigo da universidade, o nosso amigo do trabalho, jovem. No Na Real desse ano, convide os seus amigos, tenha coragem de falar deles, desse lugar, dessa igreja. Fale do Evangelho de Jesus para eles. Eles estão precisando do Evangelho. Né? E olha só, versículo 2, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Se você for lá fora hoje e você ficar observando a possibilidade de você evangelizar, eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo falou para você em muitas circunstâncias, fale, e você ficou com vergonha e não falou. É o Espírito Santo que está falando, hein? Você teve oportunidade, você não falou. Você devia levar o Evangelho para novas pessoas. Mas a gente está constrangido. Porque o que eles vão pensar de mim se eu falar de Jesus aqui? Vão dizer que eu sou crente? Glória a Deus, é isso mesmo que nós somos. Pode chamar de crente, pode chamar de Bíblia, pode chamar de qualquer coisa, mas é o que nós somos. Essa seita de vocês, chame de seita, chame do que quiser. Leve o Evangelho para novas pessoas. Elas vão receber com carinho, com amor, esse Evangelho. 3, avançar conscientes dos perigos da missão. Versículo 5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Tem perigo nesse negócio. Alguém vai te dar uma espetada. Alguém vai falar alguma coisa que não deve. A víbora do diabo vai procurar lançar veneno sobre você. Ele vai tentar te agredir. Mas lembre-se, o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pisou a cabeça dele. Isso é uma víbora desdentada já. Ele vai querer fazer coisas, mas ele já está derrotado. A cobra só serve para uma coisa, amados, para jogar no fogo. E é o lugar, é o destino do diabo, é o fogo. Então,
Avance, consciente. Ele vai te atacar, vai fazer alguma coisa, ele vai tentar te agredir. Quero contar uma história para vocês, aconteceu há muitos anos atrás. Olha só o que acontece. Nós trabalhava numa construtora e eu indiquei uma pessoa da igreja para fazer um orçamento. Eu disse, olha, nós estamos precisando de alguém nessa área. Você podia passar lá na empresa e fazer um orçamento? Quem sabe você pega esse serviço. Aí disse, eu estou precisando mesmo. Aí ele foi lá e ele pensou assim, ó, o Haroldo mandou vir aqui, eu vou fazer o orçamento e eles vão fechar comigo. Eu não prometi para ele que nós íamos fechar com ele. Eu disse, você vai lá e faz um orçamento. E ele foi lá, pegou, deram o endereço, deram a chave do lugar onde ele tinha que fazer o serviço. Ele foi lá, analisou, fez o serviço, voltou, fez o orçamento. E quando ele voltou, ele deu um preço. Aí a esposa do meu chefe recebeu e disse, olha, nós vamos colocar junto com os outros orçamentos aqui e tal. Ela disse que ele já saiu chateado naquele dia. Só que no outro dia compararam o orçamento dele. E ele estava muito caro. Como ele pensou que ele não ia perder o serviço, porque eu que indiquei, que lá na construtora, né, a gente ia jogar dinheiro fora, o proprietário da construtora ia procurar a pessoa mais cara para fazer o serviço, ele se enganou, eles acharam outra pessoa. E no outro dia ele ligou e ele disse, e aí, o serviço? Ela disse, olha, nós acabamos fechando com uma pessoa que tinha um preço um pouco melhor do que o seu. E ele começou a xingar no telefone e ela me chamou e ela mostrou assim o telefone. Se escuta, eu botei o ouvido assim, fiquei vermelho, não sabia o que fazer, porque eu tinha dito que ele era da igreja. Aí quando eu cheguei na aula de teologia que eu fazia naquela época, no final eu chamei ele e disse, olha, você fez uma coisa que você não devia fazer. Eu indiquei você, falei que você era crente, e comecei a falar, e ele disse, e vocês? E começou a me xingar na frente da igreja, e me deu um tapa na cara. Pá! E eu pensei, nossa, eu vou bater nele, mas daí eu pensei, não. Eu olhei para ele, sabe, é o diabo agindo, não é a pessoa. As pessoas podem falar alguma coisa contra você, mas não é a pessoa. O diabo está por trás disso. Esteja ciente dos perigos. Levei aquele tapão e eu disse para ele, você quer dar outro tapa no outro lado? Você continua errado. E agora você confirmou que você está errado. Que o que você fez está errado. Aí correu um monte de gente. Pensaram, nossa, né? Mas não, eu disse, olha, não vale a pena. Saí muito triste de lá, fiquei muito triste com ele. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a víbora foi chacoalhada no fogo. Os perigos vão acontecer. Paulo diz, né, perigos até entre irmãos, ele escreve lá em Coríntios 11. Então, avance, consciente. Agora eu sou de Cristo. O que falaram para Jesus? Você é Beelzebu. Você é o diabo em pessoa. Chamaram Jesus de diabo. De tanto amor que ficaram por ele, deram 49 menos uma chibatada. Deram um madeiro para ele carregar. E enquanto ele estava sendo julgado, esbofetearam ele, arrancaram a barba dele. Não espere, amados, só mar de rosas. Espere oposição. O Evangelho nunca disse, Jesus nunca escondeu de nós, que nós poderíamos ser afrontados por alguém, humilhados por alguém. Mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ser envergonhado em público, mas nunca serei envergonhado no céu. Amém? Já perdi o número lá. Levar o evangelho para novas casas. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa. E nós fizemos um GE lá por 3 dias. Bondosamente ele nos hospedou. Nós fizemos uma casa de paz lá na casa dele. Nós fomos com o evangelho para lá. Ele convidou e a gente foi. Lembra? João e Pedro subiram para o templo. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Paulo disse, olha, só vim com a roupa do couro para essa ilha. Mas eu posso fazer alguma coisa. Teu pai está doente? Traz ele aqui. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ser curado. Ficou curado. Pois vamos falar sobre isso. Mas entre nas casas que se abrirem para o evangelho. Faça GE.
Convide a pessoa, desafie ela. Posso fazer um GE com você? Você aceita que eu vá na sua casa, fazer uma visita, ensinar um estudo bíblico para você? Desafie. Ano que vem agora nós vamos entrar com as casas de paz, que é semelhante, é uma nova estratégia para entrarmos nas casas. Vamos fazer, entre na casa. Você não precisa esperar nós fazermos um casa de paz para você entrar na casa de alguém. Se o seu vizinho abrir a porta, entre. Eu lembro que quando a Igreja Aba ia começando, nem era Igreja Aba, era só a gente evangelizando. Um dia nós atendemos um pedido de alguém, por favor. Meu casamento acabou. Vocês vão na minha casa? Fomos na casa deles. Os filhos estão até hoje aqui na igreja. Eles mudaram de cidade, mas estão no Senhor. E assim foi. Depois daquela casa, mas a nossa vizinha ali também quer. Fomos na casa do vizinho. A casa que se abria, a gente entrava. Ai, pastor, mas a casa que abriu, eu estava lá conversando, né? A Fran e o esposo conversando, mas o prefeito, seu Napoleão Bernardes, abriu a casa dele. Entrem lá vocês e falem para o Napoleão, meu. Se ele abriu a porta, entrem. O Públio abriu a porta para o Paulo. Ele é o homem principal da ilha. Você pensa assim, se Deus abriu a porta, entre. Fale o evangelho como deve ser. Entre em novas casas, leve o evangelho para novas casas. Leve cura para os enfermos. Paulo chegou lá na casa e obedeceu o que Jesus tinha dado a ordem lá para os discípulos. Vão e entrem nas casas e profetizem a minha paz, havendo ali um filho da paz, a paz vai ficar sobre ele, e curem os enfermos, expulsem os demônios. Paulo entendeu a lógica. Chegou na casa do Públio, viu que tinha alguém doente, já orou e já curou. Acredite, eu estou falando isso, porque eu quero quebrar um sofisma religioso que veio para a igreja e que tem que ser quebrado. Amados, Jesus nos enviou a curar enfermos. Você não precisa de outra ordem, é só essa. O que tem que acontecer é que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós temos que crer que Ele falou para fazer isso. E temos que agir pela fé, não pensando, nossa, quando eu orar, o que eu posso fazer? Não é você que faz. O poder é do Espírito Santo. E Ele prometeu, Jesus disse, eis que estarei convosco. Quando você ora, é o poder de Deus que está agindo, não é você que tem poder. Olha só, é muito forte isso. João e Pedro, quando foram orar lá pelo coxo, Pedro foi até ele, pegou ele pela mão e puxou ele e disse, olha para nós. E ele olhou. Mas depois, quando disseram assim, vocês curaram esse homem. Não, vocês estão pensando que nós curamos esse homem pelo nosso nome? Não. Veja, na hora de agir, ele disse, a responsabilidade de trabalhar agora é nossa. Jesus está no céu assentado à destra do Pai. A hora de dizer, ser curado, levanta e anda, é nossa responsabilidade. Mas a glória é de Deus. Quando inquiriram ele, como é que vocês fizeram isso? Sim, vocês estão pensando que é no nosso nome que fizemos tal coisa? É no nome de Jesus Cristo de Nazaré que vocês crucificaram. Então, não toque na glória. Faça, Deus vai te usar. Pessoas vão ser curadas. Vai acontecer milagre. Demônios vão sair correndo. Mas na hora você diz assim, a glória é de Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo. É o poder de Deus na nossa vida. Não é eu. Eu tenho que fazer. Mas a glória é dele. Né? Cure os enfermos. Olha que interessante, versículo 8 e 9. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Né? Se parasse com uma reticência, os outros doentes da ilha vieram. Não, eles foram curados. Deus está dizendo que se você orar, se você acreditar, se você crer naquele que te enviou e você fazer a oração no nome dele, é o nome dele. Até aconteceu uma coisa interessante, quero explicar algo para você, porque talvez seja uma dúvida que acontece na vida de algumas pessoas. Alguém diz assim, mas tinha um pastor que ele estava em pecado e ele orava e acontecia. Como isso, pastor? Amados,
Deus usou a mula de Balaão. Jesus está preocupado com as pessoas que estão ouvindo aquele evangelho. Se aquela pessoa está em pecado, Jesus olha para as pessoas para quem ele está pregando e diz assim, eu não vou deixar de atingir o coração desse povo que veio me buscar, que está sedento por mim, porque esse traste aqui está em pecado. Paulo escreveu, ô pregador, cuidado para que você, não ganhando a muitos, venha perder a sua alma. Então essa mensagem tem que ser para esse pregador. Cuidado, você pode perder a sua salvação, mas Jesus não vai perder a oportunidade de usar uma mula para ganhar alguém para ele. Então muitas vezes a pessoa está em pecado mesmo. É uma besta quadrada, uma mula redonda, sei lá o que ele é. Mas ele está pregando o evangelho. E Jesus, preocupado com aquela alma, deixa o evangelho agir naquela vida. Aquela vida se converte, vai para o céu. O pecador vai para o inferno. Mas ele pregou o evangelho. Não é o cano, exatamente. Não sei que número eu estou lá, mas abraçar novos desafios e recomeçar. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Veja só, nossa, passamos por um naufrágio, mas eu estou traumatizado, fiquei 3 dias e 3 noites na voragem do mar. Quando chegamos na ilha, nossa, fomos salvos. Agora, entrar num barco, não, eu estou com, como é que diz? Com trauma de mar, trauma de barco. Paulo disse que nada, vamos recomeçar. Vamos chegar em Roma. Jesus falou que eu vou chegar em Roma. Não tem avião, vai ser de barco mesmo. Vai ser nesse mar esquisito, tudo bem, vai ser com outro navio alexandrino. Já imaginou? Tem crente que quer dizer, não entro. Crente dos pais, não sei o que é. Né? Porque é deuses, Castor e Pólux. É deuses, isso daí é amaldiçoado esse navio. Paulo não está interessado com isso. Amado, pode parecer amaldiçoado o WhatsApp, a internet, mas ela é um canal para nós ganharmos muitas almas. Não vamos demonizá-lo tanto assim. Vamos usar para o reino. Né? Abraça os novos desafios. Recomeça. Começa de novo. Faz acontecer. 7, agora eu estou no número, hein? Com fé e investir em novas oportunidades. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob custódia de um soldado. Ele disse, olha, eu estou aqui em Roma, como é que vai ser? Vamos botar no cárcere? César nem sabe quem é você, rapaz. Então me dê o direito de alugar uma casa e morar aí. A gente vai botar um guarda lá para você não fugir. Ele disse, não, ótimo. Quando todo mundo pensou, chegou numa cidade estranha, chegou em Roma, e agora o que vou fazer? Ele já sabia o que ia fazer. Ele foi lá, essa é a minha oportunidade, vou alugar uma casa aqui. Vou poder receber pessoas, é possível. Tenha a coragem de muitas vezes orar e pedir aquilo que parece impossível. Mas será que eu vou ter o direito de fazer isso? Ore e peça. Deus dá. Daí as pessoas vão assim, olha só o que Deus está fazendo com o André. Logo o André, meu Deus do céu. Mas o André eu pedi, Deus deu. Ganhei a casa e estou aqui falando de Jesus para eles. Abriu a porta, eu estou aqui dentro, Aproveite as oportunidades. Invista nas novas oportunidades. Tenha coragem de fazer isso. 8. Mantenha vivas a fé e a esperança. Manter vivas a fé e a esperança. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel, que estou preso com essas algemas. Veja só, há uma razão de eu existir, há uma razão, um propósito de Deus para a minha vida. Então eu vou manter viva a minha fé e a minha esperança. Sabe o que ele falou quando ele estava escrevendo a carta para eles? Que eu possa estar aí com vocês, que eu possa chegar aí e ganhar alguns de vocês, assim como tenho ganhado alguns entre os gentios.
que eu tenha a oportunidade de evangelizar aí, que eu tenha a oportunidade de edificar vocês e ser edificado por vocês. Foi isso que ele falou na carta. Ele estava pedindo. Eu gostaria muito de estar com vocês aí e poder fazer algo com vocês e de chegar aí com vocês e acontecer com vocês. Está lá em Romanos 1. Tenho muito desejo. Fui impedido até agora de chegar aí, mas agora está chegando. Orem para que Deus me abra essa porta. E agora ele está lá em Roma. E ele diz, olha, aquela fé, aquela esperança de chegar aqui está se cumprindo. Então agora eu vou trabalhar. Trabalhe onde você está. Talvez lá no seu condomínio não tenha ninguém cristão. Talvez até as pessoas são meio céticas, fazem parte, né? Como a gente ouviu aí um testemunho, eles fazem parte de determinadas associações, de agremiações, que não são muito assim cordatas com o Evangelho. Eles se acham um pouco acima do Evangelho. Mas eu vou te dizer uma coisa, pregue o Evangelho, até para eles. Porque muitos dessas pessoas já entenderam, está errado. O que ele está pregando tem coerência, tem fundo verídico. E o mais gostoso de tudo, o que eu ouço lá, aplicando até assim com esforço, a gente consegue fazer. Mas isso que ele está falando, funciona. Esse negócio de orar para esse Deus, ele responde. Esse negócio de dizer ser curado, acontece. O documento, o pastor Levi contou um testemunho aqui agora há pouco para mim, tinha um documento desde quinta-feira passada desaparecido. Hoje ele repreendeu o inferno, assim, em nome de Jesus. E Senhor, me ajuda a procurar esse documento. Começa nesse armário. Essa pasta, abriu a pasta, achou o documento. Mostrou para o superior lá, olha aqui, achei o documento. A pessoa disse, como? Nessa pasta. Eu revirei essa pasta e não achei, olha só. O diabo estava ocultando. Foi repreendido? Não pareceu. Funciona, amados. Mantenha viva a tua fé, a tua esperança. Porque a palavra de Deus, como dizia o Harold Budright, irmão, funciona. Esse negócio funciona mesmo. Agora já esqueci de novo. 9. Precisamos estar conscientes das oposições. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa tua seita, contra essa tua fé, contra essa tua igreja, contra esses movimentos que vocês fazem. Vocês falam coisa aí, sabe? Teve uma notícia que chegou aqui e disse, os perturbadores do mundo chegaram na nossa cidade. Essa era a fama dos apóstolos, principalmente de Paulo e dos seus comparsas. Então esteja consciente de que vai haver oposição. Mas esteja consciente de que você é a posição de Deus nessa terra. Se não houver muita oposição, se o diabo não se levantar, comece a orar bastante aí, porque pode ser que você esteja fazendo o que ele quer. Você, não atrapalha não, ele está trabalhando bem para o nosso reino. Aí você ora e Deus diz, não faça isso, você para de fazer, o diabo fica chateado com você, vai te acusar, vai falar um monte de besteira, vai mandar alguém se opor a você. Deixa, ame. Isso é importante, ame. Mas amar linha no chicletinho. Amar é falar a verdade. Coca-Cola também tinha? Olha aí, copiou do meu chicletinho ping-pong. Quando eu era pequeno, comia chiclete, amar no ping-pong. O ping-pong e o plock, agora eu nem me lembro mais o nome certo do chiclete. Era plock, né? Plock. Então, amar falar a verdade. Se você ama as pessoas, você fala a verdade. Se você ama o teu discípulo, você fala a verdade para ele. Se você ama o teu discipulador, você é transparente e fala a verdade com ele. Se você ama o teu Deus, você fala a verdade. Aquela oração, Senhor, tu sabes, não vale. Né? Valeu, Jesus. Glória. Ainda bem que tu perdoa todos os pecados. Não, dê nome para eles. Chega diante de Jesus, olha, era isso que me dominava, Senhor, mas pela tua graça
Eu venci esse demônio, venci esse pecado, venci essa carne apodrecida que tinha em mim. Fui renovado no teu espírito. Tenha coragem de encontrar os opositores, mas permaneça na verdade. Paulo nunca mudou o seu evangelho, hein? Eu não me lembro quem falou, mas se você tiver que adequar o teu evangelho, então você já se perdeu. É 10. Trabalhar com todos os cenários. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Tem aquelas pessoas que vieram com suas filosofias, suas ideologias. Tem um que diz, não, mas eu sou budista. O outro vem e diz, mas eu não sou nada. Eu sou ateu. Eu achei maravilhosa aquela explicação do professor Adalto, né? Você é ateu, mas você nem pode ser ateu sem Deus. Porque para ser ateu, você precisa de Deus. Mas como assim? De não, Deus, de Deus, e né? Como é que é? Ateísmo, iísmo, não, estudo de, ou não, de não concordo de, né? Não, Deus e ismo, estudo. Eu não, crença, creio, ismo é crença. Eu não creio em Deus. Se você tira Deus do ateísmo, eu não creio em. Sem Deus, nem ateu o cara não pode ser. Eu achei maravilhosa essa frase. Eu não creio no que não existe, eu não creio num nada, eu não acredito. Então, Deus, se é Deus, você precisa de Deus para não crer nele. É uma coisa tão esquisita, né? O que eu não consigo entender é uma pessoa se encher para dizer, não, mas não dou bola para essas coisas porque eu sou ateu. Não, você é ignorante, mas não ateu. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu não acredito que Deus existe. Quando morre, acaba tudo. Ele era o meu gerente na empresa. E eu nem era uma pessoa de um cargo muito influente, era um simples, mortal, desenhista, projetista. E eu disse para ele, é. Que pena. Ele disse assim, e você fica aí vivendo essa vida infeliz e quando morrer vai acabar tudo. Aí eu disse, não, primeiro que eu não sou infeliz. Né? Eu vivo muito bem, sou muito feliz, sou muito alegre. Meus amigos na minha igreja são maravilhosos, eu adoro estar com eles. É supimpa, ficar com eles. Só que tem um detalhe, se morrer e acaba tudo, não perdi nada, acabou tudo. E eu sou feliz do jeito que eu estou vivendo. Agora, se morrer e não acabar tudo, e nós tivermos que prestar contas a esse Deus, você está ferrado, cara. Eu não corro risco nenhum, só perco algumas cachaçadas, algumas coisas assim que você acha que é felicidade, eu vou perder. Mas você está correndo um risco muito grande. Né? Trabalhe com todos os cenários. Só que busque sabedoria de Deus. Às vezes a gente responde o que a gente nem pensa. Mas o Senhor enche a gente de uma sabedoria. Essa mesma pessoa me encontrou na cozinha, no refeitório da empresa, um outro dia e disse assim, escuta, ele descobriu que visitaram meu avô, descobriram que tinha uma avó lá judia, disse, esse cara é descendente de judeu, ele me odiou mais ainda. Ele era meio nazista, ele chegou assim, seu judeuzinho. Foi assim que ele falou comigo, na frente de todo mundo. Você jogaria pérolas para porcos? Aí, só o Espírito Santo para dar uma... Não, no sangue não subiu, subiu a resposta. Assim, mas uma sabedoria tremenda, porque eu disse, não, por isso eu não falo de Jesus para você. E sair da cozinha. Amados, você tem que lidar com todos os cenários. Você diz assim, nossa, você ofendeu ele. Não. Se for analisar, quem estava querendo ofender alguém era ele. Só que a minha resposta, mais uma vez, botou uma pulga atrás da orelha dele. E agora, José? Nunca vou ouvir falar de Jesus.
nunca vou ter a chance de conhecer esse evangelho. Se ele foi para casa com a mesma intenção que eu fui para casa um dia, ler a Bíblia, porque eu queria provar para a irmã Ellie que eu sabia mais que ela, se ele foi para casa tentando estudar a Bíblia para me pegar em algum erro, quem sabe eu vou encontrar ele no céu convertido, dizer, cara, me tornei pastor 10 anos depois que eu fui embora de Blumenau. Quem sabe, não sei, mas a verdade, ela funciona. É verdade mesmo. Trabalhe com todos os cenários. Talvez a gente tenha que fazer uma coisa que eu achei maravilhosa. A Jane está por aí? Não, né? A Jane do Pepe? A Jane do Pepe, nós chegamos, todos viram o testemunho da Maria, mãe do Bruno, né? Esse casal maravilhoso. Deus está fazendo uma obra tremenda naquela casa. Mas a gente lembra que o Bruno, a gente chegava assim, Bruno, e ele fazia assim, ah! E ninguém conseguia chegar perto dele. Aí a nossa amada missionária, ela disse, eu não vou falar de cima para baixo com ele. Ele está cheio de medos e traumas. Sabe o que ela fazia? Ela sentava no chão assim, na altura do olhinho dele. A Lene foi falar com ele, ajoelhou na altura dele, falando olho no olho. Bruno, trabalhando com todos os cenários. Ele era uma criança, mas Jesus podia entrar no coração daquela criança. Sabe de uma coisa? Jesus entrou. Aquele menino que tocava o terror aqui, começou a ir para casa e contar historinhas de Jesus para o pai e para a mãe. O que aconteceu? Mudou a história da sua família. Trabalhe com todos os cenários. 11. Não espere unanimidade. Faça o que está a teu alcance, em nome de Jesus. 11. Precisamos enfrentar os religiosos do caminho. Amado, sempre vai ter um religioso na história. Sempre vai ter alguém que vai defender uma ideologia, uma teologia, porque nós somos luteranistas. Tá, mas tem alguém aí que é bíblico, pelo menos? Tem um bereano aí? Conhece o povo de Bereia? Bereia era assim, Paulo pregou em muitos lugares, as pessoas olhavam e discutiam com Paulo. Aí ele chegou numa cidade chamada Bereia. Aí ele falou o evangelho. Sabe o que eles fizeram? Terminou a reunião da sinagoga, foram tudo para casa, pegaram os livros e começaram. Não é que o que ele está falando realmente o profeta profetizou? Não é que Moisés disse que ia acontecer assim? Não é que está escrito na palavra? Não é isso, mas está certo. Voltaram no outro sábado para ele assim, fala mais para nós. Por quê? Porque foram conferir com a palavra. Então, amado, não corra atrás de religiosos. Não defenda questões religiosas. Nunca entre em questões religiosas. Ninguém vai para o céu senão por Cristo Jesus. Eu não vou para o céu por causa da minha teologia. Eu vou para o céu porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Isso serve para pentecostais, para tradicionais, para luteranos, para calvinistas, para arianos, arminianos, serve para brasileiro, para alemão, para estrangeiro, serve para todo mundo, para judeu. Ah, mas no judaísmo, eu lembro de um judeu que quis provar que a Bíblia está errada, pegou os evangelhos e foi estudar, ele disse assim, eu vou mostrar que isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. E começou a ler o Evangelho, Atos e Hebreus, se converteu e hoje é um dos maiores pregadores para judeus que tem. Amado, a palavra de Deus é poderosa e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando alguém for discutir com você, se você simpatiza com aquilo, fique firme naquilo. Eu não vou julgar você. Mas eu só quero te alertar de uma coisa. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o pastor Haroldo, não é o Papa, não é Lutero, não é John Huss, não é o Dwight Moody, não é Carlito Paes, não é Abe Uber, não é Luciano Subirá, não é homem algum. É eu, não é a Maria, não é o Santo Antônio, não é São Serafim, não são os serubins e os querafins. É Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Enfrente os religiosos com a palavra de Deus. Jesus enfrentou o diabo, e o diabo veio com religiosidades para cima dele. E ele disse, está escrito, está escrito, está escrito.
nos ensinou a combater o bom combate. E esse Paulo, que a história está contando aqui, terminou a vida dele dizendo assim: combati o bom combate. Fiz como Jesus faria. Amém? 12. Precisamos ser frutíferos até o fim. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Pregue a palavra, pregue a salvação em Jesus Cristo. Evangelho é a boa nova da salvação. Amém? Para nós encerrarmos, vamos à multiplicação e à expansão. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos fazer a obra do bom dispenseiro e toda a glória vamos transferir para Jesus. Ganhamos uma multidão, começamos uma igreja em tal lugar, comecei um grupo, multipliquei 72 vezes, já gerei, pastor, só na minha rede, sou pastor da rede azul aqui, só na minha rede azul tem 1000 células, 1000 GCs, aleluia. Na rede branca nós estamos com 999, mas glórias a Jesus, a glória de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu creio que Jesus nos chamou, amados. Eu tenho falado isso e eu tenho crido nisso. Sabe, muito tempo atrás, eu comecei a ficar um pouco assim pesado. Tudo começou a ser pesado, o trabalho começou a ser pesado. Eu começava a terminar o dia cansado. Tinha dias que eu nem terminava o dia cansado, eu começava o dia cansado. Uma coisa assim, uma fase. E eu estou vivendo uma fase e eu quero crescer nessa fase. Quero que cada dia mais o Senhor me encha de disposição. Eu quero estar disposto a pregar o Evangelho. Eu quero falar com as pessoas. Eu quero fazer visita. Eu quero chegar na casa da pessoa. Eu quero abrir o portão de manhã e conseguir abrir diálogos com os meus vizinhos. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero estar disposto. Várias pessoas chegaram para mim essa semana: pastor, está cansado? Eu disse: por quê? Eu estou com uma aparência de cansado? Não, só estou perguntando. Eu disse: não, irmão, não estou cansado. Vamos caminhar junto? Não estou cansado. Nesse momento, por exemplo, passamos um dia, foi uma correria, teve uns momentos assim do dia que... mas eu vou te dizer uma coisa, eu estou prontinho para continuar. Se é hoje que nós vamos encher balão, vamos virar à noite. Estou disposto. Algo está acontecendo. E eu acredito, amados, que essa unção está vindo sobre toda a igreja. Deus está enchendo a gente de uma disposição sobrenatural. Deus está enchendo a gente de um propósito eterno, profundo, grande, maravilhoso. Deus está querendo te usar. Sabe, Ele escolheu você. Ele escolheu você, Ele confia em você. Deus sabe quem você é. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que eu penso. Mas mesmo assim Ele diz: Haroldo, eu te chamei, eu te escolhi, te chamei pelo nome. Que maravilhoso, amados, é saber que quando você diz assim: oh Pai Santo, Ele diz assim: ó, o Haroldo está orando. Os anjos todos assim: Haroldo? Eu disse: é. Aí o outro assim: ô seu bocó, você não sabe que Ele conhece bilhões de estrelas pelo nome, não vai saber que é o Haroldo que está orando agora? Você acha que Ele não conhece essa voz? Deus conhece a tua voz quando você ora. Deus conhece a tua oração. Deus sabe que é você que está pedindo. Deus sabe que é você que está clamando. Deus sabe que é você que está colocando. Eu aprendi a honrar as pessoas. Então eu preciso dizer para você, essa palavra eu ouvi lá em São José dos Campos, do pastor Carlito Paz, quando eu estive lá. E eu anotei, eu ganhei o esboço. E ele disse: você vai lá na sua cidade e reprega. Então, é algo que eu recebi lá. Eu só estou repassando para você. Amém? Põe a tua mão no coração.
Senhor Jesus, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes aonde o Teu Espírito está agindo e Tu sabes aonde algum espírito estranho está agindo na vida de pessoas aqui neste lugar. Tens colocado isso nesse momento no meu coração, Senhor, para repreender todo espírito que quer causar uma separação na nossa família. Nós somos uma família. Tu nos chamaste com esse propósito. Tu nos chamaste de filhos. Nós somos todos irmãos. Alguns têm um conhecimento mais profundo. Alguns oram mais. Alguns pensam algumas coisas. Outros pensam outras coisas. Uns têm um chamado de evangelista. Outros têm um chamado de mestres. Uns conhecem mais profundamente alguns detalhes. Outros não conhecem tão profundamente. Mas, Senhor, nós somos uma família. Nós somos a Tua casa. Nós somos o Teu povo santo. Nós somos os Teus filhos amados. E, Senhor, eu quero Te agradecer, porque nós nos uniremos e nos amaremos, Senhor. Não tem nada, como diz aquela canção, que é baseada em Romanos, nada nos separará do amor de Cristo. Em Cristo Jesus, nós nos amamos. Nem principado, nem altura, nem qualquer outra criatura, nem coisas do presente, nem do passado, nem do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, Pai, nós queremos colocar o nosso coração no Teu altar, nós queremos receber de Ti nessa hora, que os Teus laços nos unam, Senhor. Nós olhamos para cada um dos nossos irmãos aqui e há um desejo tão grande de amar cada um, Senhor. Não há barreira e não pode existir barreira. Não deixa, Senhor, nós nos levantamos. O diabo não possa construir divisões e barreiras no nosso meio, mas que ele construa os propósitos pelo qual Tu nos compraste. E a Tua palavra nos diz lá em 1 Pedro 2, 9, que Tu nos compraste e nos fizeste reis e sacerdotes, povo exclusivo de Deus, nação santa, com o propósito de falar das grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Que nada nos tire desse propósito eterno, Senhor, mas sejamos ligados em amor, em unidade, em paz, em harmonia, que nós possamos ser cooperadores de Deus, cooperadores uns dos outros, Senhor, que aquilo que a gente sente um pelo outro aqui neste lugar, nesse ambiente, só cresça e cada pessoa que entra aqui sinta esse ambiente é de amor. Cristo habita aqui porque o amor está aqui. Tua palavra diz que se nós não amamos o nosso irmão, Teu amor não está em nós e nós não Te conhecemos. Senhor, a Tua palavra diz que nós não conhecemos quando nós não amamos. Mas nós Te conhecemos e sabemos que Tu podes fazer-nos andar na abundância da graça e do amor, na multiforme sabedoria e graça, no multiforme poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, vem com uma unção sobre nós. Nós estamos para virar este ano, Senhor. 2017 está ficando para trás. 2018 está chegando, Senhor. E vai ser um ano da aliança. Vai ser o ano da graça. O ano em que nós vamos fazer aliança. O ano em que nós vamos conquistar e trazer para o Teu reino pessoas. Grandes estratégias virão, Senhor. Te louvamos por cada pessoa que usou de estratégias este ano para conquistar e levar o Teu amor para alguém, Senhor. Que o Teu Espírito esteja sobre cada um, Senhor, renovando em graça, renovando em sabedoria, renovando em entendimento, renovando, Senhor, a vida, o vigor, a força, em nome de Jesus, restaurando e revigorando relacionamentos familiares, levando as pessoas, Senhor, a um propósito, levando cada um de nós, Senhor, a ter o coração de Jesus, os pensamentos de Jesus, o entendimento de Jesus. Revelarmos, Senhor, a Tua presença por onde passarmos. Porque se Tu habitas em nós, como está escrito na Tua palavra, que Tu habitas dentro do nosso coração. O mundo não pode Te conhecer, mas eu habito dentro de vocês. Tu habitas dentro de nós, Senhor. Onde nós entramos,
Tu entras com a gente. Tua presença é conosco. Seja a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.